Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar dos 5 livros favoritos de 2022. Então, 2022 eu acho que foi um bom ano de leitura. Foi um ano em que eu descobri mais sobre mim e sobre o que eu gosto de ler e o que eu não gosto. Então, eu acho que eu consegui entender melhor qual tipo de livro que eu leria que eu iria gostar, sabe? Eu já ia para um livro meio que imaginando que ia gostar. Enfim. Então eu selecionei aqui alguns livros que realmente me marcaram, porque eu acho que foi, no geral, um ano bom. Então não é que eu tenha tido grandes decepções, mas eu tive grandes, sei lá, encontros com livros que eu acho que eu vou levar pra vida toda, sabe? São livros que realmente me marcaram bastante. Então tá, vamos lá. O primeiro livro, eu tô assim, sem ordem de preferência nem nada. Eu acho que vou até falar do primeiro livro, que é um livro que eu não tenho, que foi Malibu Rising, da Taylor Jenkins Reid. Eu gosto bastante da escrita da Taylor, eu acho que principalmente esses livros que são biografias de pessoas famosas ou que contam relatos que envolvem pessoas famosas, que na verdade são pessoas que não existem, são livros que eu realmente tendo a gostar dela, tipo, eu não sou tão fã dos romances, mas eu realmente gostei de Malibu Rising porque ele fala de coisas que são assuntos assim que me interessam muito, são questões que sempre acabam voltando pra mim, que são questões familiares, são questões com pais e filhos, mães e filhos, entre irmãos, assim, eu gosto bastante de ler livros sobre isso e de estudar sobre isso, então é claro que eu ia adorar Malibu Rising, que é basicamente um livro todo sobre isso. Mas caso vocês não conheçam, Malibu Rising vai falar a história dos 4 filhos de um cantor super famoso dos anos 70 e como basicamente a festa de verão que eles fazem anualmente na casa deles em Malibu, na mansão de um deles em Malibu, acabou em um acidente, em um desastre. E a gente vai vendo assim de forma cronológica como esses eventos vão acontecendo, no mesmo tempo que a gente volta pro passado e vai entendendo assim alguns acontecimentos da história desses irmãos. E é lindo, a história desses irmãos é linda, eu fiquei muito emocionada com o final desse livro, porque eu acho que a Taylor, ela tem esse dom de criar personagens que são muito reais, sabe? A gente realmente acredita que eles existam. E que às vezes, lendo esses livros, você tem vontade de pesquisar no Google, assim, tipo, alguns acontecimentos, porque parece que é de verdade. Então, eu gosto bastante quando isso acontece com os livros, quando eu fico extremamente envolvida com eles. Então, com certeza, Malibu Rising tinha que entrar. Eu gostei bem mais do que Daisy Jones and the Six, e eu gostei muito de Daisy Jones and the Six. Então, fica aí como indicação. Com certeza é um livro que eu gostaria de comprar pra ter na minha estante, porque é uma coisa que eu gostaria de ler depois novamente. Então vamos lá, sem uma ordem específica, o próximo livro que eu queria falar pra vocês é Herdeiras do Mar. Essa aqui é a minha edição da tag. Foi um livro que foi muito falado alguns anos atrás e até hoje, assim, eu vejo que tem bastante gente procurando ler ele. E é um livro com uma história bem marcante, é uma história bem difícil, é uma história que mexeu muito comigo. E, assim, na minha opinião, ele tá entre os 5 livros de 2022, porque foi um livro que ficou, sabe? Faz meses que eu li ele e, assim, às vezes eu penso nele com tanta frequência. Ele volta, sabe? E volta, mesmo as partes mais tristes e mais violentas desse livro, quando elas voltam na minha memória, eu fico grata por ter podido ter acesso a ele, porque eu aprendi tanta coisa com ele. E eu acho que, assim, a gente não pode acreditar que só porque livros que são de ficção, que a gente não tem nenhum aprendizado com eles, sabe? Eu acho que eles, na verdade, são uma porta de entrada para muito conhecimento da vida real. E esse livro, com certeza, foi um deles. Aqui a gente vai encontrar a história de duas irmãs que sofreram muito com a Guerra da Coreia. Desculpa, eu falei Guerra da Coreia, mas não. São duas irmãs coreanas que sofreram muito durante a Segunda Guerra Mundial pela mão dos japoneses. E
Aqui a gente vai encontrar muita cena gráfica de violência. E assim, é violência sexual, é violência física, é violência psicológica, é triste, a gente vê morte, a gente vê descrição. Mas assim, não é uma coisa violenta por ser violenta, é uma coisa violenta pra mostrar pra você a realidade daquela época. E assim, eu ainda acho que foi escrita de uma forma tão bonita que até as cenas mais violentas, assim, elas impactam você, elas impactam emocionalmente você, porque você tá muito envolvido. Não é uma coisa assim que você se impacta só pela violência, mas você se impacta porque você começa a entender, você começa a ter carinho e pelos personagens e por aquele povo e começa a entender a dimensão daquele sofrimento, sabe? Eu acho que como muitas pessoas agora estão consumindo a cultura coreana do presente, né? Eu acho que vale muito a pena estudar um pouco mais sobre a história e esse livro me proporcionou isso. Gostei bastante. Outro livro que eu acho que proporcionou bastante conhecimento, apesar de parecer que não, é um livro que me marcou de uma forma assim muito bonita. Eu penso nele dá vontade de chorar de felicidade, porque foi um livro assim, era exatamente o que eu precisava na hora do que eu precisava. E escrito de uma forma muito melhor do que eu achava que eu podia encontrar. Então, é um livro mágico. E eu acho que quando eu falo um livro mágico, não é só por conter magia, mas é por a escrita, sabe? Ela te envolve de uma forma tão mágica. Esses personagens, a mitologia, sabe? Dá uma vontade, assim, de... Ai, morar dentro desse livro. Que com certeza é A Dança da Floresta, da Juliette Marillier. Eu me apaixonei por essa história. Eu acho que, para uma pessoa que gosta muito de contos de fadas, esse livro aqui foi perfeito. Ele veio na melhor hora possível. E ele não é só um conto de fadas, ele vai falar sobre muita coisa por trás, ele vai falar sobre feminismo, sobre sororidade, sobre a aversão que a gente tem ao estranho e sobre ter, né, essa compaixão com os outros. E principalmente esse livro fala sobre natureza e sobre a magia da natureza e a preservação da natureza. É um livro muito bonito, realmente mágico. Aqui a gente vai encontrar a história de irmãs que vivem em um despenhadeiro, que num castelo meio cheio de histórias e fábulas, que as pessoas creem que aquelas terras ali não são tão normais, que tem um toque de magia. E a gente vê essa magia acontecendo quando, uma vez por mês, elas entram através de um portal, através de um caminho por um lago, em um mundo de fadas, mas não é um conto de fadas tradicional. Então, elas veem toda essa magia, todo esse mundo de fadas ruindo quando o pai delas fica doente e elas ficam sob o cuidado do primo. Então, é sobre isso. É muito bonita a história, realmente. Agora, vamos dar os olhos para as nossas terras tupiniquins e ainda naquela vibe de histórias de ficção que fazem com que a gente queira estudar mais sobre sobre a história, sobre a vida real. Eu acho que tem uma história aqui que com certeza me fez levar isso em prática, que foi Torturado. Eu proletei muito para ler esse livro. É um livro que eu fiquei com muito medo de ler e não gostar, mas foi incrível. Assim que eu comecei, eu percebi que eu não ia conseguir parar. Eu completamente rabisquei ele e é um livro que eu acho que você rabisca não só para conversar com o livro, mas porque você também tá aprendendo muito com ele. É um livro que vai falar muito sobre coisas que nós, como brasileiros, sempre temos que ter em mente. Ele vai falar sobre escravidão, sobre lutas de classes sociais, sobre violência doméstica, sobre relações familiares, espiritualidade, violência sexual, histórias de orixás e principalmente sobre a história de, sei lá,
muitos dos nossos brasileiros, muitos dos nossos conterrâneos. Eu acho que nós, como uma nação tão diversificada, com uma história tão cheia de percalços e tão cheia de destruição e de reconstrução, a gente tem que ter em mente a história de pessoas como elas. Aqui a gente vai seguir a história de duas irmãs, que elas se veem com um destino traçado a partir de um acidente na infância, em que uma delas perde a língua. E como viver em um mundo sem a fala. É lindo, aqui a gente acompanha a história das duas e eu acho que o equilíbrio que elas têm que encontrar com tanta frequência entre a vida que elas levam em conjunto e a vida que elas levam separadas, sabe? É uma história sobre família, é uma história sobre união, mas é uma história sobre tragédia também. E é por isso que a gente tem que ler. Mas não é tragédia por ser tragédia, é tragédia por um objetivo. Eu acho que, assim, quando os livros escrevem tragédias por tragédias ou escrevem violências só por ser violento, eu não gosto muito. Aqui eu vejo um objetivo bem grande de falar sobre tragédias, de falar sobre violência, que é mostrar a realidade. E é muito triste, é muito... A gente fica assim, às vezes meio estagnado, meio paralisado depois dessas leituras, porque a gente precisa recuperar o ar, sabe? Porque realmente é triste, mas é tão importante a gente saber disso e a gente continuar falando sobre isso, porque isso não acabou na nossa história, isso ainda é muito presente, muito atual, principalmente nos dias de hoje. E por fim, o último livro, não tinha como ser diferente. Esse livro que eu falo com ele com tanto carinho até hoje, que eu usei para trabalhos acadêmicos e que com certeza eu vou continuar usando. Tudo é Rio, da Carla Madeira. Foi um livro que, quando eu peguei, eu não consegui largar. Ele é um livro curto que traz muito... Ai, sabe? Ele traz aquele toque brasileiro que meio é como se fosse assim, ao mesmo tempo parece que você tá vendo uma novela, aquelas minisséries que passam bem de noite na Globo, aquelas minisséries históricas, ao mesmo tempo que parece que você tá vendo naquilo, você também parece que tá vendo a história de alguém que você conhece, porque eu acho que a história que a gente vê aqui, apesar de ser tão assim, meio fora da realidade pra muita gente, tem pontos, tem algumas características de alguns personagens que a gente consegue reconhecer em pessoas à nossa volta. E eu acho que é isso que a literatura nacional tem tão, sabe, pra acrescentar na nossa vida. É tão fácil identificar, porque é a nossa realidade. Aqui a gente vai encontrar a história de 3 personagens, o Venâncio, a Dalva e a Lucy. E como o casamento do Venâncio e da Dalva se abriu pra Lucy da pior maneira possível. Então a gente vê o passado dos 3, a gente vê até o passado dos pais de alguns deles. Então, é uma história bem linda, eu juro pra vocês. Eu sou apaixonada por ela. Gente, é isso. Foram esses os livros. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram eles, comentem aqui embaixo. Se vocês não leram, juro, a minha indicação não é por nada, não. Esses livros são fantásticos. Caso vocês não me sigam, por favor, se inscrevam aqui no canal pra continuar me acompanhando. Não se esqueçam de curtir. Eu vou deixar o link de todos os livros aqui embaixo. O link da Amazon que estará atrelado a eles. Vocês me ajudam se comprarem por eles. Eu recebo uma pequena comissão. Então, eu vou agradecer bastante. Espero que vocês conheçam essas histórias em algum momento da vida de vocês, porque com certeza vocês vão se apaixonar. Até mais. A gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.